Boa noite, hoje é 31 de agosto de 2022, estamos reunidos de forma presencial, a banca composta pelo professor Davi, o professor Aldo e o professor Sérgio Dalmas, para a apresentação e defesa de TCC do aluno Túlio Russo Miranda. O aluno Túlio tem 20 minutos para sua apresentação e, na sequência, cada integrante da banca terá 20 minutos também para a arguição. Túlio, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Túlio, vou estar apresentando para vocês agora o meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Análise do modelo teórico de projeto de engrenagens cônicas, utilizando a norma ANSI-AGMA 2003 C10. A linha de pesquisa do meu trabalho é elementos de máquinas e o meu orientador é o professor Dr. Davi Lira Nunes. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao professor Aldo e o professor Dalmas por compor a banca. O conteúdo programático do meu trabalho é segregado em introdução, motivação, problema e justificativa, objetivos, assim como a fundamentação teórica, o aspecto metodológico, o desenvolvimento e os resultados do trabalho, assim como as suas conclusões. Partindo para a questão da motivação, um dos fatores que me fez escolher esse tema foi a identificação com a área, onde durante a minha graduação eu obtive um determinado êxito nas disciplinas de elementos de máquinas 1 e 2. Além disso, é sábio que as engrenagens são os elementos de transmissão mais utilizados na engenharia, e elas contemplam uma boa parte de novas aplicações tecnológicas. A norma AGMA também tem uma relevância no âmbito mundial. Ela é consolidada não só no Brasil, mas como em outros países, por se tratar de uma norma baseada em metodologias de aplicabilidade real. Como problema e justificativa, a escolha pelo tema das engrenagens cônicas foi uma carência de material no mundo acadêmico, onde também posso citar como exemplo a disciplina de elementos de máquinas 1, uma vez que é tratada apenas brevemente a questão das engrenagens cônicas. Muito se é visto a respeito das engrenagens cilíndricas. Então, por conta dessa carência, a gente tem o problema e justamente a justificativa do trabalho. Como os objetivos do trabalho é separado em geral e em específico, o objetivo geral do trabalho, então, é realizar o detalhamento da norma ANSI-AGMA 2003 C10, proporcionando uma metodologia de cálculo de fadiga analítica para engrenagens cônicas. Como os objetivos específicos, a gente pode listar aqui. Um deles é compreender o fenômeno de engrenamento, entender os modos de falhas atuantes nas engrenagens, identificar os parâmetros envolvidos no projeto de engrenagens cônicas, realizar o detalhamento da norma AGMA com complemento de informações baseadas em literatura respeitável, ou seja, as literaturas clássicas que a gente tem disponível no mundo acadêmico, além de proporcionar um material para que futuros acadêmicos possam utilizar a fim de validar um outro estudo de caso a ser aplicado. Passando para a parte da fundamentação teórica, primeiramente se faz necessário o entendimento do engrenamento. O engrenamento das engrenagens cônicas tem como fenômeno fundamental a razão da velocidade angular delas ser constante durante todo o engrenamento. Então, além disso, para que as engrenagens cônicas possam atuar, os eixos acoplados a elas devem convergir para um único vértice, o vértice S, no caso das figuras ao lado. Na figura central, a gente tem os perfis de dentes das engrenagens cônicas. Como vocês podem ver, são perfis trapezoidais e perfis piramidais, que são os perfis mais utilizados no mercado. Existem diversos outros tipos de perfis de dentes de engrenagens cônicas, mas eles são menos viáveis e, portanto, menos usuais no mercado de trabalho. Em relação aos processos de fabricação das engrenagens cônicas, podemos citar dois modelos também mais utilizados na indústria. São eles do tipo Shaper, ou faca circular, e o tipo Hobby, ou caracol. Basicamente, a diferença entre esses dois tipos de ferramentas é a aplicação e também a precisão, sendo o tipo Hobby mais preciso
e o tipo de faca circular mais utilizado para perfis complexos. Passando para a parte dos modos de falha de engrenagens, existem dois tipos, e toda falha é oriunda de toda falha é aplicada no dente da engrenagem, e elas são causadas pela fadiga ao contato e pela fadiga à flexão. No que diz respeito às fadigas ao contato, a gente tem uma decorrência de fatores cíclicos na engrenagem, ou seja, a partir de um determinado número de ciclos, essa engrenagem sofre o desgaste, ou seja, a fadiga, e pode entrar em falha. A ser realizados os cálculos utilizando a norma Agma, a confiabilidade da mesma é tão grande que esse desgaste geraria em torno apenas a partir de 1 milhão de ciclos. Ainda na fadiga ao contato, as falhas são oriundas da abrasão e da adesão. Para o modo de falha de flexão, tem-se uma tensão aplicada de forma inesperada, ou seja, ela é ocorrida uma fratura de sobrecarga no material, através de um impacto. Dessa forma, ela é diferentemente da fadiga ao contato, não tendo fatores cíclicos envolvidos. Como vocês podem ver na imagem, ali ocorreu um impacto de nível maior, ou seja, pode ter sido aplicada uma tensão maior no sistema, ou então ocorrido alguma outra falha no sistema de acoplamento que possa ter gerado esse tipo de dano, como, por exemplo, vibração. Passando para a parte da metodologia em si, então, como citado anteriormente, é considerado cenário de engrenagem em funcionamentos reais. Por isso, a norma Agma é tão confiável no nível mundial. Além disso, a metodologia utiliza-se de critérios de capacidades dos dentes. Esses critérios atendem e seguem a mesma linha dos modos de falha que eu acabei de evidenciar. Esse critério de capacidade é baseado nas resistências ao crateramento e na resistência à flexão, onde as fórmulas, no caso clássica de classificação, são a fórmula de tensão de contato e a fórmula de tensão de flexão. Baseado nos valores encontrados dessas duas fórmulas, tanto para resistência ao crateramento como para resistência à flexão, a gente consegue encontrar os fatores de segurança para o projeto das engrenagens. Esses cálculos analíticos são feitos baseados em diversos parâmetros e fatores que contemplam as fórmulas clássicas fundamentais. Esses fatores que eu citei e também coeficientes são listados durante a metodologia da norma e cada um tem a sua particularidade. Alguns deles são fator de sobrecarga, fator dinâmico, fatores de tamanho, fator de distribuição de carga, fatores geométricos, fator de temperatura, fator de confiabilidade e o coeficiente elástico para resistência à corrosão. Esse último é oriundo do módulo de Young, que a gente pode encontrar de acordo com o material. Como eu disse, cada fator tem sua particularidade, e eles podem ser definidos e encontrados através das tabelas e também dos gráficos, além de fórmulas. Todo esse material está disponível no trabalho descrito e dissertado como um todo. Além disso, ainda dentro da metodologia Agma, outros parâmetros devem ser considerados para que o cálculo da tensão e, posteriormente, do fator de segurança seja calculado. Então, são eles a vibração do sistema, as características do material, a qualidade de fabricação, as propriedades lubrificantes, as velocidades aplicadas, o ambiente inserido, o tamanho do dente e o diâmetro da peça. Todos esses fatores, assim como os demais citados anteriormente, estão discorridos na norma, na metodologia do trabalho, e vai depender do estudo de caso a ser aplicado para que as variações sejam aplicadas também. Bom, a respeito do aspecto metodológico utilizado no trabalho, tem-se então o método de pesquisa da ciência de concepção, que é a metodologia DSR. Trata-se de uma metodologia consolidada também no nível da engenharia científica.
É um método bastante intuitivo que possui 6 etapas, conforme podemos ver na ilustração. São elas: a identificação da oportunidade de pesquisa e motivação, a definição dos objetivos da solução, a concepção e desenvolvimento, a demonstração, a avaliação e a comunicação. Cada etapa dessa metodologia é descrita também na tese e pode ser vista em maiores detalhes por lá. No que diz respeito aos resultados da aplicabilidade da norma, foi então considerado um acoplamento de engrenagens cônicas com o seguinte parâmetro inicial de conjunto: número de dentes, 20, número de dentes do pinhão, 20, número de dentes da engrenagem, 35, o ângulo de pressão, 25 graus, o passo diametral, 8, e a potência de alimentação do sistema de 10 HP. Essa alimentação é utilizada bastante em roscas transportadoras e também nos elevadores de caneca na indústria de processamento de milho, por exemplo. Com esses valores, então, é possível se obter os fatores os fatores e coeficientes que a norma traz para o cálculo das tensões. Além disso, então, temos os fatores de aplicação, de resistência ao coroamento, de fator dinâmico e demais fatores listados abaixo. Perdão. Com isso, a gente consegue aplicar as fórmulas da metodologia. Primeiramente, então, é calculado o torque do conjunto propulsor, que dá um valor de 252,1 libras por polegada. Então, é encontrado os diâmetros de referência, o ângulo do cone de referência, o comprimento do cone, a largura da face e os fatores geométricos de flexão, que são oriundos do cruzamento no gráfico do número de dentes do conjunto com o número de dentes de cada engrenagem, no caso do pinhão e a da engrenagem movida. Dessa forma, uma vez listado todos os parâmetros, todos os valores obtidos nas tabelas e nos gráficos, a gente tem uma tensão de flexão do pinhão num valor total de 19.880 PSI. Da mesma forma, segue a aplicação dos valores na fórmula de tensão de flexão da engrenagem, onde o valor encontrado foi de 23.440 PSI. Para que seja possível encontrar o valor da tensão de contato do conjunto, se faz necessário o cálculo do torque do projeto do pinhão, que é dado pela fórmula também vista no slide. E aplicando os valores encontrados juntamente com as tensões aplicadas de flexão, tem-se o valor do torque do projeto do pinhão de 347,5 libras por polegada. Como o fator geométrico agora não é em uma das engrenagens, mas sim no conjunto da superfície, o fator geométrico cruzando-se os dados no gráfico da metodologia é de 0,076. E, portanto, a gente chega no valor da tensão de contato na superfície do conjunto, que atinge um valor de 84.753 PSI. Dessa forma, com as tensões de flexão e contato aplicadas nas fórmulas e com os valores obtidos, a gente consegue calcular os fatores de segurança. São eles: o fator de segurança de flexão para o pinhão, 2, fator de flexão da engrenagem, 1,7, e o fator de segurança ao contato do conjunto, 1,5. A norma estabelece que valores de 1 a 2 são aceitáveis. Então, como pode-se ver, os valores são condizentes. Só um outro ponto: caso não se utilize da norma para chegar nos fatores de segurança, valores considerados de 2,5 a 4 também são aceitáveis no nível industrial. Bom, dessa forma, a gente traz como conclusão da metodologia AGMA que a mesma é completa e eficaz para o cálculo de fadiga de engrenagens, pois ela abrange considerações reais de aplicação. Então, por isso ela é bastante utilizada na indústria e no âmbito acadêmico.
Pôde ser validada também a norma através de um estudo de caso. Foi selecionado um trem de engrenagens real, onde pôde-se obter resultados que fossem condizentes com o que é previsto em norma, utilizando-se todos os parâmetros e fatores citados e que estão envolvidos nos cálculos. Como conclusões para trabalhos futuros, eu sugiro que seja desenvolvido um equacionamento em linguagem Python, ou então em outro tipo de linguagem de programação, para que os cálculos fossem realizados de maneira mais automatizada. Também, como trabalho futuro, é possível otimizar os procedimentos da metodologia. Por envolver muitas tabelas e gráficos, poderia ser aplicado planilhas eletrônicas inteligentes que fossem capazes de selecionar os parâmetros e fatores de maneira mais rápida e assim otimizar o procedimento de cálculo para ter mais aplicações. Então, esse foi o meu trabalho. Algumas referências que foram utilizadas estão listadas aqui e basicamente isso.